Só o trabalho persistente, fraternal, pode dar felicidade na vitória contra o mal. E a humanidade trabalhando até o fim, ganhar a fraternidade e há de ser feliz assim. Trabalhar, trabalhar, para ter felicidade é preciso a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço ao espírito enfermiço faz agir e caminhar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, possamos nos ligar ao Divino Espírito Santo, aos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho da noite de hoje. Que Deus intua, os espíritos possam nos incluir, nos ajudar. João, você pode fazer a prece? Posso. Graças a Deus. Agradecemos ao Pai Maior este momento de comunhão com os nossos amigos, em prol de todos nós que nos conhecemos e a todos os desconhecidos a quem nós queremos bem e a todos que necessitam. Que possamos, a partir deste momento, compartilhar boas energias e o conhecimento necessário para o nosso progresso. Que possamos sempre estar juntos, dividindo essa tarefa com os nossos irmãos queridos. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem vai ler? É a pergunta... Ih, tem duas marcações aqui. É a pergunta 290, número 15. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, Lúcia. Então, por favor. Estou dando continuidade, né? Sobre as existências passadas e vindouras. Pergunta 290. 15º item, né? 15º item. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas nos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e neste caso, feitas quase sempre espontaneamente, e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfazer de vã curiosidade. Aquilo que a gente já viu, né? Tem que ter uma causa útil. Vamos adiante. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito. A esse respeito, e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido, o que, sem dúvida, lhe seria mais honroso.
para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médios estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Quer dizer, acho que aqui também, né, acaba a vaidade, né, do médio agindo também, né, e dando credibilidade a essas revelações que não são espontâneas, né, são provocadas e os espíritos brincalhões aproveitam, né, dessa oportunidade, né, dessa curiosidade, né, dos médiuns, né, assim, desavisados, né, que não... E aí, tanto o brincalhão quanto o espírito zombeteiro, né, eles sabem, né, que nós somos, né, orgulhosos, vaidosos, e eles vão exatamente em cima da nossa fraqueza, né? Posso continuar? Ou para fechar aqui? Vamos lá. Pode sim. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominam? Não. Isso não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Leia-se o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, número 392. Eu acho que eu me confundi um pouco aqui, né? Deixa eu repetir aqui essa última aqui, que não ficou claro para mim, não. A pergunta é a seguinte: assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos em que nos predominam, que em nós predominam? Não. Quer dizer, não, né? A gente não pode conhecer, né? Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito. Eu não entendi, foi um não aqui. Sim, sim ou não? É um não afirmativo, Alexandre. É um não afirmativo, né? Exatamente. Ele está dizendo porque a pessoa está perguntando, então, já que eu não posso saber do meu passado, né, de quem eu fui, eu também não tenho direito de saber a característica minha? Não, Isso aí já pode. A gente deve, né? A gente pode saber porque através disso a gente, sabendo mais ou menos, e muitas vezes a gente tem essa intuição pelas coisas que a gente vive, do que mais ou menos a gente aprontou, porque geralmente é assim, que todo mundo só quer saber se foi grande coisa, né? Mas nessa observação a gente vai entender daquilo que a gente pode ter feito de errado, para que isso sirva para a gente aprender a não repetir os mesmos erros, né? Então, por isso esse não aí está colocado, mas dizendo que sim, não, pode sim, você tem como saber. Ô, Cláudia, é porque quando a gente lê a pergunta ela fala, assim como não podemos, aí depois ele fala, segue-se que também nada, ou seja, ela nega, aí o que você faz? Você nega a negação, né? Teoricamente, quando você nega a negação, você está fazendo sim, por isso que ele responde não, porque a pergunta também foi feita como não, e utiliza o nada, que é uma negativa também, né? Por isso que tem essa confusão. Eu só queria fazer um adendo com essas revelações. A gente está falando das revelações falsas, né? As famosas, como é que é? Fake news que vem do mundo espiritual. Mas existem revelações que são verdadeiras. Só que mesmo as revelações verdadeiras, nós, às vezes, interpretamos erroneamente. Tem que tomar esse cuidado. Um amigo meu, ele aconteceu um problema, e aí ele teve uma revelação, né? Uma intuição muito forte, que não era dele, em que uma voz falava que
que tinha acabado a dor e o sofrimento dele, que tinha sido a última coisa, né? E ele ficou muito feliz com aquele negócio, né, que tinha acabado. O que foi que aconteceu? No dia seguinte, veio uma outra pancada, né, na vida dele. Então, tomou mais um susto. Na realidade, o problema dele foi no dia seguinte. Ele estava achando que, a partir daquele momento, não ia acontecer mais nada. Não, a revelação falou, não, agora nós estamos aqui, foi tipo assim, nós estamos aqui porque acabou o problema. Mas não foi isso que aconteceu na realidade. O problema foi no dia seguinte, né? Os espíritos estavam ali se antecipando ao mal maior que viria a acontecer numa situação posterior, né? Não é o mal maior, né? Porque a gente analisa as coisas pelo lado ruim. O que a gente precisa ver são as consequências. E o que a gente precisa ver também qual o objetivo que nós estamos aqui. A perda material de alguma coisa, para os espíritos, pouco importa. O importante para eles é a evolução do espírito. E o que foi que aconteceu com aquele homem que tinha, a princípio, perdido novamente várias oportunidades? O que foi que aconteceu? Né? Ele tinha duas opções, ou negar a Deus novamente, ou ter fé e esperança de que Deus iria ajudar. Então, foi uma prova, uma excelente prova, né? Uma excelente prova, porque o que acontece? Ele poderia ter muito bem ter falado o seguinte, não, puxa vida, que maldade, de novo, eu perdi novamente, né? Não sei o quê, e acusar Deus. Ainda mais que ele teve uma revelação falando que a coisa, teoricamente, ia melhorar. Então, essa é a prova, né? A prova não é a perda material em si, mas o fato de não ter sido atendido o desejo e você não ver esperança no futuro, onde é que você vai se apoiar? Você vai se apoiar em Deus. Para alguns, isso é muito difícil. Aí a pessoa não, eu vou me vingar, vou não sei o quê, sei lá. Para outros, se apoia em Deus e mantém a postura. Né? Aquela postura serena de quem espera algo do mais alto. E é isso que os espíritos esperam da gente, né? Só que é fácil falar, passar por esse momento em que você sempre perde as oportunidades, como se parece uma mágica qualquer. E aí você acha que acabou, e aí a coisa não acaba. Né? Por que os espíritos falaram que era a última coisa? Que a dor ia acabar? Porque a prova estava por vir, a prova maior. Né? Depois que o espírito tomou tanto na cabeça, ele teve que ir aprendendo a confiar em Deus. Aí agora vem a prova final. Vamos ver se é verdade que você confia em Deus, se você apoia Deus. E aí vem a prova final, que é quando, no caso dele, ele tinha ganho. É a mesma coisa que você ganhar um carro e da noite para o dia alguém chegar para você e falar assim, não, eu errei, o carro não é seu, não. Uma coisa parecida que aconteceu. Então, essa é a prova final. Né? Por isso que a gente precisa avaliar não com os olhos da matéria, porque isso pouco importa. Se você vai perder a casa, o carro, o espírito não está preocupado com isso. O que não pode acontecer é você se perder novamente, sair dali, né? Não só acusando Deus, que é o de menos, o problema não é esse, mas aí você sair dali querendo fazer vingança sobre aquilo que você novamente perdeu, como se fazia no passado. Né? Então, eu acho que e detalhe, essas provas, é que nem aquela prova do suicida, né? O suicida, ele passa por esse momento. Quando ele supera isso, aí as coisas se resolvem como se fosse mágica. Por que se resolve? Porque era só a prova. Passou a prova, daqui a pouco resolve. As coisas vão resolvendo. Às vezes em tempo mais rápido do que a gente podia imaginar. E é isso que precisa analisar. Até essas revelações do mundo espiritual, a gente tem que analisar com bastante carinho, porque a visão deles é diferente da nossa, viu? Bem diferente. Eu posso afirmar isso com bastante conhecimento de causa com isso aí. Eu tenho vários exemplos para isso aí, para essa situação. Ok. Só para poder terminar, então, esse item aqui, para finalizar a pergunta 290. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo
o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que expiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhe acha, de certo modo, traçado previamente. Ou seja, né, o espírito que já alcançou, né, um grau, né, que não precisa de evolução, que ele não precisa retornar à Terra, né, por causa do karma que ele tem, ele só vê como missão, né? Aí, nesse caso, já se sabe que depois de cumprir essa missão, ele vai alçar, né, voltar para onde ele tem o direito de estar, né, que são os mundos mais evoluídos. E agora a gente não tem como, né, porque aí é o nosso livre-arbítrio, né? Como é que o espírito vai saber o que vai acontecer com a gente se nesse meio do caminho tem o nosso livre-arbítrio? Existe uma tendência das coisas. Ainda está fazendo as coisas. Exato, entendeu? Acertando, errando. Aí vem é igual aquela história da cigana, né? Ela chega e vai, né? Vai dizendo que você vai casar, que você vai ter filhos, são coisas que são, né? A grande maioria das pessoas vão ter, né? Vão passar por isso na vida. Então o espírito aproveita, né, dessa situação para enganar, para brincar com a gente, enfim. O que vai ser a nossa próxima existência, que é o que está perguntando aí, falando aí, né? Se a gente pode ter conhecimento, vai depender ainda da nossa atual, do que a gente está fazendo aqui, né? Alguém quer se manifestar aí? Quer falar? À vontade. Não, e lembrando, eu lembrei de uma coisa interessante aqui sobre essas revelações do passado. Às vezes, eu conheço uma pessoa que ela tem, vamos dizer assim, porque falou que algumas dessas situações são importantes no sentido de ajudar a pessoa a compreender algumas vezes certas situações. A pessoa se vê em situações tão difíceis, mas não é ela que procura saber daquilo, dessas revelações. Então, foi o que falou aqui. Muitas vezes, a pessoa acaba recebendo essas informações do que pode ter ocorrido, que ela, não diretamente o que você foi, mas algumas coisas que a pessoa fez para que ela se norteie, pelo menos dentro daquele sofrimento que ela se encontra. Então, eu conheço uma pessoa que ela tem, eu não sei hoje em dia se ela tem mais, mas ela, até bem pouco tempo, tinha uns flashes. Ela simplesmente, do nada, dá aquele flash nela e ela vê uma cena. Ela vê como se a cena estivesse ocorrendo, ela explica como é que acontece. Então, aquela cena, geralmente, tem a ver, ela viu do próprio passado dela com uma outra pessoa, que ela ficava, gente, por que está acontecendo isso? Não nesse sentido, como o Elson falou, de inconformação. Mas a pessoa fala, gente, meu Deus do céu, mais uma, né? Então, ela teve um flash. Duas pessoas fazendo uma determinada coisa que prejudicaria muito uma terceira pessoa. E essas três pessoas estavam reunidas de novo nessa encarnação para acertar. Então, às vezes acontece isso. São coisas espontâneas, como falou aqui. São revelações que acontecem de forma espontânea. Você não foi buscar. Como tem gente que hoje em dia procura regressão, e tem profissionais que trabalham profissionalmente fazendo isso, fazendo essa regressão, mas eles mesmos falam que são coisas muito perigosas. Porque quando você volta, você vai voltando no seu passado, mesmo que seja na sua vida atual, você corre riscos muito sérios, porque existem momentos na nossa vida que nos prendem de uma forma e que pode fazer você não conseguir regressar para a sua atualidade da mesma forma.
Então, todas essas coisas, todas essas informações, como foi colocado aqui, é totalmente desnecessário se não tiver um fim útil, se não for uma coisa que tenha um fim muito útil. Se caso contrário, não tem para quê, porque as pessoas só buscam saber porque elas querem saber quão grande foram. Ninguém admite, você foi, aí diz qualquer nome. Não sei quem foi essa pessoa. Então, as pessoas querem como? Aí falou aqui, como que você vai regredir? Você foi lá, um grande... Esse nome que você acha que você foi, e agora você é essa pessoa que você é? Então, você estaria andando para trás. Então, é isso que a gente tem que ter coerência e não procurar saber muita coisa, não, gente. A gente a gente dá uma buscada só no que a gente está vivendo, nos problemas que a gente tem, a gente já imagina a espécie de gente que a gente foi. E pedir a verdade. Conta, né? Uma grande verdade. Cláudia, eu consigo imaginar pelos meus instintos, né? Aquela coisa que a gente tem e que a gente se pega, às vezes, fazendo ou iniciando fazer, né? Que você, pô, gente, esse não sou eu, por que eu estou agindo dessa forma, né? Certas reações, né, instintivas, né, que a gente tem, que, né, tem aquele ímpeto para poder fazer, que você tem que chegar e se... Opa, peraí, não é por aí o caminho, entendeu? Pensamentos também. Pensamentos, né? Então, eu acho que só isso aí já dá uma pista muito boa, né? Que a gente não foi coisa boa, não. Olha, Alexandre, de como falaram aqui, tirando os missionários, vamos desculpar, todo mundo vai desculpar, mas... Desculpa aí. Por isso que a gente esquece, gente. Por isso é que a gente já esquece antes de nascer. Porque se fosse coisa boa, a gente lembrava. Né? Então, a gente Santo vai... esquecimento, santa amnésia. É o melhor esquecimento que tem. Senão, a gente não conseguiria nem viver direito a vida que a gente leva. Se você tivesse... Porque geralmente a gente se vitimiza, a gente se coloca na posição do coitado, né? Eu sofri isso. Hoje cedo eu estava pensando a esse respeito. Aí, os anos na mesa de desobsessão, você vai percebendo como isso é diferente, como essa troca de posição, a gente vai vendo que não tem vítima, a gente tem tendência, como você falou aí. Você tem instintos e que você vai deixando, e se você não ordenar esses instintos direito, você cai na mesma armadilha. Então, a gente tem que ter é para isso que a gente vai estudando e vai aprendendo, porque a gente vai se conhecendo à medida que o tempo vai passando. Eu tenho essa tendência, então eu tenho que me segurar e eu tenho que aprender a lidar com ela para eu poder seguir e não cair na mesma armadilha do passado, né? Para isso que a gente está aprendendo. Bom, isso aí. Alguém vai ler a 291? A gente vai continuar. Tem mais 10 minutos, né? Acho que dá para a gente seguir um pouquinho aí, quem quiser continuar lendo aí. A Lúcia caiu. Caiu? A Lúcia não está aqui mais, não. Estava procurando quem estava faltando, a Lúcia. Mas continua, acho que o João quer ler, pode. Eu acho que ler. Tá. Podem. E me perdi. 291. Isso. Sobre os interesses morais e materiais. 17. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Certamente, os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Poxa, verdade. Continua? Continua. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito.
é o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que a eles vos deixam tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas, espíritos que vos são estranhos, como seria o vos dirigirdes, para isso, ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Jamais deveríeis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Precisa, igualmente leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que podem ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. Lógico. Rapaz. Eu posso... Desculpa, Alexandre. Não, Cláudio, só me veio à mente aqui, né? Coisa bem rápida. O livro lá, eu acho que não sei se foi no há 2.000 anos ou 50 anos depois, né? Que tem aquela figura, né, da Télia, né? Eu acho que foi a Télia, né? Que a Cláudia Sabino vai procurar. E ela fazia consulta aos espíritos, né? 50 Ela anos. era uma médium, né? Só que ela usava aquela mediunidade para maldade, né? Não sei se é a Télia empregada dela, ou existia uma outra figura no livro, agora tenho que ler de novo, que fazia isso, né? E aí a gente vê como é que esse contato também pode ser para o mal, como falou aqui do homem mau, né? Que é assessorado, né? Que é acompanhado de maus espíritos. Ela também era acompanhada de gênios perversos, né? E ela usava da mediunidade dela, né? Aí, quando tentou fazer alguma coisa contra Célia Lúcius, aí ela não conseguiu, porque ela viu um anjo na figura de Célia. Não sei se vocês lembram dessa passagem do livro, né? Muito bonito. Eu já li há quase 2.000 anos que eu li. Estamos no mesmo barco, Cláudia. Eu estava me lembrando o seguinte, realmente, nós somos muito... muitas vezes nós somos muito inseguros com muitas coisas com relação às nossas vidas, né? E até no Livro dos Espíritos a gente questiona isso de o quanto os espíritos participam das nossas vidas. Aí a resposta é muito mais do que podemos imaginar. E muitas vezes nós acabamos achando que, ao fazermos uma determinada pergunta, temos que ter uma resposta imediata àquela pergunta. E, às vezes, essa pergunta é feita durante uma reunião. E a pessoa estranha porque a resposta não vem imediatamente. Mas está aqui a resposta. Porque essa pergunta que foi feita é de cunho particular. Então, a pessoa chega para fazer uma pergunta a um espírito, porque ela está aflita por algum problema. Estou falando de coisas sérias, inclusive, mesmo. E ela quer um direcionamento, uma ajuda, alguma coisa que ela possa se sentir direcionada. Ela faz essa pergunta e muitas vezes eu já senti que a pessoa estranha, que o mentor muitas vezes não responde na hora. Ele pede um tempo para responder aquilo. Mas é o que está falando ali. Esse mentor e essa pessoa não estão ligados o tempo inteiro. Primeiro, porque ele não é tão próximo a ela, ele é uma figura que atende de forma geral a casa. Então, ele tem que buscar com alguém que esteja mais próximo a ela essa resposta, se inteirar direito. Nós vamos ver isso ao longo dos estudos, dos livros de André Luiz, que é assim, às vezes a pessoa acha que vai fazer uma pergunta a um espírito e ele vai responder para ela na mesma hora. Mas ele não tem como fazer isso, ele vai ter que ir se inteirar daquele assunto
Então, por isso que essas perguntas geralmente podem ser direcionadas aos nossos espíritos familiares, não familiares que conviveram nem na nossa família carnal, mas espíritos que estão muito mais próximos, nossos guias e protetores, porque eles estão convivendo com a gente de mais a miúde e eles podem nos esclarecer melhor ou nos ajudar de uma forma mais rápida, né? O outro espírito vai ajudar. Então, eu achei isso bem interessante na resposta. Você está com um problema, você não vai chegar na rua e vai falar com uma pessoa estranha. Ou então só com uma pessoa levemente conhecida sua ou que te conhece, mas não te conhece dentro da tua casa. Né? Para os teus problemas de dentro da tua casa, você vai procurar alguém que saiba de como acontecem as coisas dentro da sua casa. A pessoa que está de fora pode te conhecer muito, mas ela não conhece esse convívio seu aí. Então, eu vou pensar e eu te respondo. Acontece assim aqui, então não é diferente com os espíritos. Então, eu achei isso muito interessante nessa leitura por conta disso. A gente vive pedindo conselho, então a gente tem que lembrar que nem sempre esses conselhos são a jato. Tem que dar um tempinho para eles entenderem direito do que está se tratando. Ok. Uhum. Eu acho que já deu os 30 minutos iniciais aí. Vamos parar por aqui então, gente? Paramos aqui então na 18ª, né? Antes da 19ª. Isso. Ok? No dia 9. Segunda parte agora, né? Os mensageiros. Você lembra? Os mensageiros, agora, a gente vai dar continuidade no capítulo 4, não é isso? Uhum. Eu posso ler? Tem alguém que queira ler? Então, vamos começar. Então, capítulo 4, aqui no capítulo passado, o André Luiz foi apresentado ao Centro de Mensageiros, né? Que a gente viu que era um espaço lá, um complexo universitário, onde ele ia começar o aprendizado aí, dos trabalhos, né? Que os espíritos são enviados à Terra para poder trabalhar aí na mediunidade, né? Como uma tarefa que vai muito além de só entregar carta, né? Eles chamam de cartas vivas de Jesus, porque chamou a nossa atenção. Falou da necessidade do trabalho e da gente aproveitar esse tempo. E agora, no capítulo 4, a gente vai falar sobre o caso do Vicente, né? Que o Aniceto fala que até então era o único aprendiz médico. E a gente vai ver um pouco sobre o caso dele. Vamos começar, então. O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das tarefas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então, eles estavam descobrindo a medicina lá na espiritualidade, né? A verdadeira medicina, diferente daqueles que trabalhavam na Terra. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele.
Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuportáveis. André Luiz, ele tinha já tido a oportunidade de voltar, né? E viveu todos aqueles sentimentos de menores, né, de ciúme, de tensão, quando ele se deparou que a família dele, a viúva não estava mais lá chorando, né? Já estava casada, feito o segundo casamento. Então, quando ele viu aquele cenário todo, ele foi tendo que trabalhar tudo isso nele. Ele vai contando para Vicente, porque Vicente ainda não tinha retornado, não tinha tido essa experiência, né? Vamos lá. Aí. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Aí o André fala: como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E, dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. A gente vai começar a contar o que aconteceu com ele quando ele estava encarnado no seu casamento. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava à esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado... Ah, tá por certo. Calma aí. Notava-lhe o enfado. Não, me perdi aqui. Só um instantinho. De vez em quando. De quando em quando? Ah, tá. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Ela trabalhava com ele, então, lá no laboratório, né? Isso. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu,
deliberou localizar-se junto de nós. Então, o irmão dele foi morar com eles. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí insatisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão, assaz amarga, que eu tentava eludir com o trabalho persistente e honesto. Assim, corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Septicemia, né? É uma infecção generalizada. Então, reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e, até hoje, guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso. No momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Vicente aí desencarnara. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Então, na verdade, o Vicente ele já tinha retornado e se deparado com, conhecido a verdade, o que tinha acontecido, com o desencarne dele. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir. Vicente fala para André, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro, excederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou.
e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas. Por enquanto, e gozam no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas, e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu, não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, assim, ele já tinha perdoado. Né? Vicente já tinha passado pelo processo, ele perdoou, né? Isso é muito interessante, né? Uma situação muito mais grave, né, do que o do André. E acaba servindo, né? Quando a gente acha que o nosso problema é grave, né? Quando a gente toma conhecimento do outro, né? De um outro irmão, a gente vê que o nosso não foi nada, né? Não é nada em relação ao outro. E acaba servindo de consolo, né? Para a gente. Né? Se a gente for parar para pensar também, tem muito a ver com o estudo que acabou de acontecer. Com certeza, esses dois já não reencarnaram, porque às vezes a reencarnação demora, mas com certeza eles vão ter uma situação bastante difícil para acertar. Enquanto você estava lendo, eu estava só pensando nisso. Então, quando estiverem nessa situação difícil, dolorosa, se já não estão passando por ela, precisa perguntar o que aconteceu. Não é bom nem saber, né? Olha bem, você saber que você foi levado por um sentimento, né? Um sentimento que era para ser um sentimento bom. Olha os compromissos que esses nossos irmãos arrumaram para eles, né? E vão ter que responder, como o Vicente falou. Eles construíram o caminho deles que eles vão ter que trilhar de algum jeito. Se já não estão trilhando, vão começar breve, enfim. Mas isso aí precisa ser acertado. De repente, o Vicente, como ele já é um espírito que perdoou, ele já saiu desse palco. Ele já não entra mais. Vão entrar os outros atores aí para poderem acertar essa dívida, porque tem uma dívida aí espiritual muito grande, né? É uma coisa muito grave. Levar uma pessoa à morte, né? Então, mas a gente vê nas leituras espíritas muito dessas tramas, as mortes provocadas sem que praticamente ninguém soubesse que elas aconteceram por intermédio de alguém, né? Diretamente. Como o caso dele, quem vai suspeitar, ainda mais numa época daquela, né? Mas esses dois com certeza têm uma dívida aí para ser paga. E realmente, eu não queria estar nessa pele de jeito nenhum. Acho que ainda pode continuar. Resumindo, para a espiritualidade não existe crime perfeito. Exatamente. Já não existe aqui. Sherlock Holmes disse que não existe aqui na Terra, né? Ele descobre tudo. Mas tem uns que conseguem, né? ó. A esposinha do Vicente lá e o irmãozinho dele estão conseguindo esconder por um bom tempo. Mas lá não tem jeito, não. Vocês acham que dá para a gente começar às 5? A gente dá? Cláudia quer começar aí na 5, no capítulo 5? Luiz. Tá sem, tá? Eu tenho o livro. Então vamos lá, João. Vamos começar um pouco aí no capítulo 5.
Ouvindo instruções. Pode. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia. Não? Não, João. É qual que você está lendo, João? O Mensageiros. Então, mas o capítulo 5? 5? Não, eu sem querer encostei, desculpa. Vou para o 5. Isso. Eu estou no 6, desculpa. Volta um pouquinho. 5. Ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetra no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, sem excitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se relevam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Continua? Sim. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas. Todavia, com a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contraditoriamente nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combate-nos algumas escolas cristãs
como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. João? Sim. Só para a gente fazer assim, um comentário sobre essa parte final que você terminou de ler aqui, eu achei interessante. Na verdade, tudo que se enfrenta, né, para poder fazer esse processo da comunicação, do trabalho de ajuda. Então, quando ele fala assim, né, a Igreja Romana classifica o nosso trabalho como diabólico, né? Então, são tantas coisas que se enfrentam, né? Existem perseguições com relação à reforma de Lutero, né? Que aí tem os protestantes, os evangélicos que são hoje em dia. Então, são muitas perseguições que se tem no trabalho, né? Para que o trabalho aconteça, né? E ele está colocando isso aqui, de todas essas dificuldades. Isso nessa época, aí, nesse contexto aí do livro, era muito pior, né, do que é hoje, né? Então, ser espírita, né? Vamos colocar aí há 70 anos atrás, 80 anos atrás, era assim, a pessoa tinha que querer muito mesmo, né? Estudar, se assumir como espírita, né? Hoje, né, a gente tem toda uma legislação, né? Por mais que ainda existam, né, preconceito, mas existe toda uma legislação que nos ampara, né? Não só a legislação nacional, né, na nossa Constituição, como também a Carta, né, de Direitos Humanos, né, que estabelece esses direitos a nível mundial, né? E hoje a gente tem até um Papa que ele é completamente, né, voltado para o lado ecumênico, de respeito às outras religiões, de aproximação com outras religiões, coisa que nessa época era impensável, né? Então, eu acho que a gente já melhorou bastante, né, o nosso cenário em relação ao cenário que está aí, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou bastante. Pelo menos essa é a minha visão, né? Uma coisa interessante que eu achei também é pelo tempo. Eu não tenho certeza. Eu estava até procurando aqui quando que esse livro foi publicado, mas, assim, baseando no que o Alexandre falou, se são 70 anos, imagina, essas transformações planetárias já estão ocorrendo há mais de 70 anos e a gente não está nem no começo ainda, né? Então, se a gente vê o que a gente ainda precisa passar, o estado que nós estamos para chegar ao mundo de regeneração, eu acho que bota mais uns 200 anos nisso. Não sei, não, mas porque, por mais que eles tentem acelerar, nós somos, assim, como humanidade, como um grupo, acredito que nós somos muito teimosos, muito arraigados na nossa dureza de coração, de pensamento e de medo da transformação. Ô, coisinha difícil que somos nós. Mas pronto, pode continuar. É isso aí. Mas, desculpa. Sem contar, e eu acho que é o que mais é a parte de agora que a gente chama a parte da reforma moral, ela bate de frente com muitos interesses, né? Tanto que a gente viu muitos ataques, mesmo agora nesse período, porque o espiritismo ele é esclarecedor, ele não te prende, ele te esclarece. E isso, para muitas religiões, por isso que ele foi sofrendo, ele sofreu muito também no começo, assim que foi a codificação e todas aquelas coisas, porque ele, ao invés, foi o mesmo, a continuação do ensinamento que o Cristo veio aqui e deixou, nós somos iguais perante o Pai. Isso para muitos interesses econômicos e de muitas outras coisas, de ter supremacia sobre outro povo, de ter supremacia sobre algumas ideias. Isso não é interessante. Essa chamada democracia que o Espiritismo traz, essa liberdade pautada na igualdade entre pessoas, como você citou da Carta dos Direitos Humanos,
é que o Espiritismo é uma religião que nos mostra que todos somos iguais. A fala de Jesus. Então, é isso que assusta, isso que incomoda. Nós mesmos entendermos que somos iguais a todos, a quem crê e quem não crê naquilo que nós cremos, né? E eles aceitarem que nós vamos caminhar desse jeito até que a gente chegue a uma melhoria. Então, essa é a nossa parte de hoje, a parte moral. Essa luta pesada que é lutar contra os nossos interesses mais escondidos, né? Nossos e dos outros. Valéria, só para poder, né? Esse livro foi escrito há 76 anos atrás, 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Isso aí. Pode continuar, João. Ou não, né? Eu acho que não, já dá. Eu e mais uma coisinha. Na verdade, que também outra coisa que eu acho interessante é a questão da fé raciocinada, né? Que faz com que você não se aliene, você pode raciocinar, você pode entender, estudar e pesquisar e discutir, e, inclusive, observar as transformações que estão ocorrendo, que já podem ser, já com toda a bibliografia espírita que a gente tem aí, né, já esclarecendo ainda mais pontos que há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, nós tínhamos uma impossibilidade de compreender, né? Nós tínhamos até uma certa dificuldade, não adiantava falar para a gente que uns poucos conseguiriam compreender, né? Hoje, com física quântica, com um monte de coisa, então está ficando muito mais fácil da maioria das pessoas entenderem. E, como a Cláudia disse, isso é muito desagradável aos gananciosos, porque quanto mais as pessoas ficarem com a... Mas eles vão... Quando eu fiz assim, eu acho que nem todo mundo vê, né? Mas é que eu quero dizer, com cabresto, quanto mais ficarem as pessoas com cabresto, não verem, não pensarem e seguirem aquela cenourinha que está na frente, melhor para eles, né? Eles querem mesmo manter a ignorância. E o Espiritismo abre para a inteligência e para o conhecimento. Isso aí. Acho que a gente pode parar por aqui hoje, né, Cláudia? Já está no horário, já. Porque já está no horário. E aí a gente continua sexta-feira que vem. O estudo é tão bom que dá vontade da gente. Dá, muito bom. Bora, voa. Meninos, eu estou adorando estudar com vocês, é tão gostoso. Sim. A Lúcia não está aí, a Cláudia faz a oração de encerramento? Faço sim. Pai amado, espíritos amigos que comungaram conosco por esse momento, nós vos agradecemos por tudo aquilo que conseguimos compreender na noite de hoje, pedindo que as nossas energias sejam levadas a todos aqueles que tenham necessidade de paz, de luz, de se recomporem fisicamente para prosseguirem a jornada. Que as tuas bênçãos, Pai querido, nos conforte sempre o coração, nos dando luz e entendimento. Que possa visitar cada lar aqui representado, os lares dos nossos conhecidos, dos desconhecidos, toda a humanidade. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Criança, eu fiquei 20 minutos sem internet. 8h20 saiu, só voltou 20. Faltou 20 para as 9. Criança, esqueceu de falar hoje, como Cláudia estava falando ali, hoje é aquele Alto de Barcelona, que foi queimado os livros espíritas lá em Barcelona, que Kardec queria entrar com processo de ressarcimento, os espíritos falaram não, porque daí o espiritismo, todo mundo quis saber o que era aquilo, aquela fogueira de Barcelona queimando aqueles livros. Divaldo falou dia 7, ele fez uma palestra sobre isso, sabe? Então, criança... Vocês ficavam tudo congelado. Gente, o que aconteceu para todo mundo congelar depois que eu fui ver que minha internet tinha saído?
Depois você me fala onde vocês paravam no livro dos médicos. Tá. Eu anotei aqui direitinho, pode deixar, eu passo para você, tá? Tá bom. 290,19. Tá bom. Obrigada. Boa noite a De todos. nada. Boa noite, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Gente, Tchauzinho. boa noite, bom final de semana para todos. Muita Boa paz. noite a todos. Notícia Boa da noite. Noeli? Boa noite. Tem notícia Ela- da Noeli? Roberto colocou lá no grupo que ela está melhor, né? Teve uma recuperaçãozinha, Ainda lenta, né? ainda lenta, né? Mas o susto maior passou, né? Que ele colocou. E ela está se percebendo muitas nossas vibrações, né? De melhoras, né? Os nossos votos, né? Ela tem essa sensibilidade, né? De perceber essas vibrações aí, então precisa continuar orando, né? Continuar mentalizando a melhoria dela e a recuperação dela. É isso aí. Durante a oração, eu mentalizei ela e Dona Eu Santinha. também. Que bom. Obrigada, querida. Mentalizei todo mundo, mas as duas estavam separadinhas aqui já no... É isso aí. Tá bom, gente. Ela vai Boa ficar noite. toda emocionada. Fica com Deus, todo mundo. Tchauzinho. Vocês também. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. João, não esquece minha receita. Pode deixar, eu mando amanhã. Tá bom. Beijão, gente. Bom final de semana. Tchau, dona Emília. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, Um então. abraço Vem pra com Santinha você. aí. Obrigada, querida. Beijão.